Olá, meus amigos. Espero que você tenha tido excelentes festas de final de ano, viu? Natal, Ano Novo, 2022 chegou. E vamos nós, né? Abraçando o que vier pela frente, enfrentando com coragem, né, e determinação quaisquer coisas que a vida joga em cima da gente, porque a vida é uma jornada bastante imprevisível. Faz parte. Então a gente segue, né? Um dia de cada vez e vamos ver como é que vai ser este ano. Há de ser melhor que os 2 últimos anos, né? Bom, eu decidi te contar uma história hoje que não foi enviada para mim, mas eu escutei um podcast que não tem nada a ver com mormonismo. E é uma história de extrema importância que eu preciso te relatar, viu? Eu quero que você imagine um ex-missionário, tá? Aquele que você, como pai ou mãe, se você frequenta a igreja, você quer que a tua filha encontre um. Porque você aprende lá dentro que ela precisa se casar com um ex-missionário, com um fiel portador do sacerdócio. Então eu quero que você imagine um ex-missionário com todas as características que você imagina que ele tenha. Porque a igreja te convenceu que um ex-missionário tem essas características aqui. Esse ex-missionário sobre o qual eu vou te contar, ele era um grande exemplo. Ele foi para a missão, criado na igreja, tá? Ele foi para a missão, quando ele voltou foi aquela festa não, aquelas boas-vindas, né, maravilhosas, né, da ala. Ele fez aquele discurso bonito no púlpito. Você conhece vários ex-missionários, né, que também tiveram essa chance. Ele foi líder de escoteiros, líder dos escoteiros, na Califórnia. Era lá que ele morava. Como ex-missionário, você precisa se casar logo, para você não quebrar a lei da castidade. As moças da ala torcendo para que elas fossem a escolhida dele, porque afinal de contas elas precisam encontrar um ex-missionário e ele era bonitão, boa aparência, frequentando a igreja todos os domingos, gravatinha, aceitando todos os chamados, frequentando o templo. Então ele encontrou uma jovem, eles se casaram. Eles se casaram e tiveram 4 filhos. Eu vou resumir a história para você, para não ficar muito longa. Tiveram 4 filhos. Ele era extremamente abusivo. Verbalmente, psicologicamente e fisicamente. Eles frequentavam a igreja e ninguém nem imaginava nada disso, porque isso não acontece na igreja. Um ex-missionário jamais faria isso. Se ele está fazendo, você como esposa precisa prestar atenção. Como você está sendo, que tipo de esposa você está sendo para provocar ou até causar este comportamento no teu marido. Você como esposa não pede o divórcio, porque vocês foram casados para o tempo e para toda a eternidade. Vocês fizeram um convênio com Deus, isso é que você acredita. De que você precisa, de que se você guardar todos os mandamentos e ficar com aquela pessoa, vocês vão ser uma família eterna lá num tal de um reino celestial. Ela foi suportando porque ela tinha essa mentalidade. Um dos exemplos de abuso físico que é citado nesse podcast é, por exemplo, um momento em que ele pegou ela pelos cabelos e puxou ela da cama e arrastou ela, por qualquer motivo, eu não lembro qual é o motivo. E os filhos dela estavam assistindo aquela cena. Ela tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã que morava no Texas. E essa irmã dela também membro da igreja, as 2 famílias membros da igreja, bem firmes. A irmã dela começou a tentar convencê-la de que isso não estava certo, que ela precisava pedir o divórcio. Até que 12 anos depois de sofrer calada todo esse abuso físico
que na ala ninguém tinha a menor ideia que acontecia. Nem a família dele acreditava, não. A família dele falava, você tá exagerando. Falava pra ela, né? Então, a irmã dela conseguiu convencê-la a pedir o divórcio. Depois de 12 anos, finalmente ela pediu o divórcio. E a irmã dela falou pra ela, você pode vir pra nossa casa no Texas e fica com a gente até você se refazer de tudo isso e recomeçar a tua vida. Então ela se mudou para casa da irmã com os 4 filhos. A irmã dela também tinha 4 filhos. Então ela ficou com a irmã morando lá por um tempo. Esse ex-missionário, né, fiel portador do sacerdócio, ele viu no dia que saiu o divórcio, ele viu do lado de fora da corte essa irmã dela e a ex-mulher dele comemorando que finalmente eles tinham conseguido se livrar dele. Ele entrou em depressão. Ele voltou para a casa dos pais dele, na Califórnia. Ele não conseguia parar em emprego nenhum, porque ele começou a ter, porque aquele problema de raiva que ele tinha, de violência, refletia no trabalho dele. Então ele foi de um emprego para outro até que ele ficou desempregado e morando com os pais aos 30 e poucos anos de idade. Ele foi violento contra a mãe dele, empurrou a mãe dele, ele pegou a irmã dele pelo pescoço e sufocou ela até que ela ficou inconsciente. Ela teve que ir na polícia e pedir uma ordem de... eu não sei como é que é o nome em português, mas uma ordem que proibia ele de chegar perto dela. A família agora começou a ver que realmente ele era violento, eles não tinham a menor ideia. Culminou com o fato de que ele acabou descobrindo que a mãe dele estava conversando e entrando em contato com a ex-nora, e ele perdeu a cabeça. Ele pegou a cabeça da mãe dele, colocou contra a mesa, falou um monte de coisa, xingou ela, falou que ia matar ela. Ele então decidiu amarrar a mãe dele na cadeira. Presta atenção no que eu tô te falando, é um ex-missionário, não é uma pessoa do mundo. Ele amarrou a mãe na cadeira, colocou ela na garagem e se mandou. Quando a filha dela chegou em casa mais tarde, a mãe dela tinha feito necessidades, ela estava assim em um estado deplorável por conta do nervosismo que ela passou. Bom, o filho dela então se mandou, pegou um dos carros da família e se mandou. E ele também empurrou, viu, o pai dele escada abaixo. O pai dele tinha chegado em casa, tinha acabado de chegar em casa vindo do hospital, porque ele tinha feito uma cirurgia por conta de algum tipo de câncer que ele tinha. Naquele mesmo dia, o filho dele empurrou ele escada abaixo. Mas a família estava ali apoiando, né? Porque não é isso que a igreja te ensina? Se você tem problemas assim em casa, ora, jejua, coloca o nome dele no templo. É assim que você resolve os problemas, como membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É ou não é assim que você aprende lá dentro? Ele se mandou. Ele passou na casa de um amigo dele e pediu emprestado não, eu não lembro se ele pediu emprestado ou se ele roubou uma arma que eles tinham, uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Ele viajou para o Texas, onde a irmã da ex-mulher morava, e agora a ex-mulher dele também morava no Texas, só que ela não estava mais morando com a irmã dela, ela tinha ido morar com os pais dela agora, ela e os 4 filhos. Então ele foi direto para casa da ex-cunhada dele, aquela mulher que ele sabia que foi quem fez a cabeça da ex-mulher dele para deixá-lo, para pedir o divórcio. Quando ele chegou na casa, o casal não estava, estavam só as crianças, e a menina mais velha de 15 anos de idade foi quem abriu a porta. E ele disse que precisava falar com os pais dela. Ela falou, eu sinto muito, mas eles não estão em casa. A menina sabia a natureza violenta do tio, né, porque a tia dela tinha contado, lógico, tinha acompanhado o drama
por todos aqueles anos. Então ela sabia que o tio era violento, ela falou: se você puder voltar mais tarde é melhor. Ele abriu a porta forçosamente e entrou na casa. Ele puxou a arma e falou para ela: pega todos os teus irmãos e traz aqui. Ela foi lá e chamou os outros 3 irmãos, colocou os 4 sentados no sofá, pegou o celular dela, tirou dela para ter certeza que ela não ia ligar para a polícia ou para ninguém. E ele ficava então olhando, né, na janela para ver quando que eles iam chegar, ou seja, a ex-cunhada dele com o marido, e apontando a arma para as crianças: se vocês se levantarem do sofá, eu vou atirar. As crianças tinham, se eu não me engano, 3 anos de idade, 5, outro tinha mais ou menos 11, e aí tinha a menina de 15. Tudo crianças pequenas. Então ele deixou que a menina ligasse a televisão no Netflix para os pequenos ficarem mais calmos, mais quietinhos. Até que o casal chegou em casa. E eles entraram em casa e viram então que os filhos deles estavam sendo vítimas estavam sendo reféns dele. Viram que ele estava armado. E ele falou pro casal, falou: agora todos vocês deitem no chão de bruço, toda a família, o casal e as crianças, deita no chão e fica aí, apontando a arma para eles. Perguntou onde é que estava a ex-mulher. Todos eles falaram que não sabiam, porque eles queriam proteger. Eles sabiam que ele ia atrás dela, porque ele estava completamente descontrolado. Seu espírito, né? Não é assim que você fala na tua igreja? É. Então a família toda deitou ali, né? E quando a mãe percebeu que eles estavam em perigo, ela se levantou e foi reagir para tentar tirar a arma dele. Ele não vacilou, ele atirou na cabeça dela. E ela morreu quase que instantaneamente. Então ele começou a atirar em cada um dos membros da família, na cabeça, eles deitados no chão de bruço. Ele atirou na cabeça do pai, atirou na cabeça de todas as crianças. A menina de 15 anos foi tão esperta que quando ela viu que aquilo estava acontecendo, ela protegeu a cabeça de alguma forma e a bala, claro, pegou na mão dela, obviamente, e não chegou a penetrar no cérebro, só machucou o crânio dela por fora. E ela pensou: eu vou fingir que eu tô morta, porque daí ele vai me deixar em paz. Então ela ficou quietinha, fingindo que estava morta. Ela viu a família dela inteira sendo executada, sem poder fazer nada por nenhum deles. Ele ficou ali por mais uns momentos, para ter certeza que todo mundo estava morto. E a menina escutando, prestando atenção. Ele abriu a porta, pegou o carro e saiu. E ela viu, e quando ela teve certeza que ele tinha saído, ela correu, pegou o telefone dela e ligou para a polícia e falou o que estava acontecendo. Ela deu as características dele, do carro, e a polícia correu, alguns policiais foram atrás dele, outros policiais foram até a casa onde o massacre havia acontecido. O irmãozinho dela de 3 ou 4 anos, ele ainda estava vivo, mas ele veio a falecer no hospital. Ele estava a caminho da casa dos ex-sogros dele, porque ele imaginou que a ex-mulher estaria lá. Faltando 3 milhas para ele chegar na casa, a polícia finalmente conseguiu detê-lo. Ele tinha uma lista das pessoas da família da ex-mulher que ele ia matar naquele dia. O total de pessoas daria mais de 20, contando com aquela família que ele tinha acabado de matar e mais os outros, que incluía a ex-mulher e o restante da família dela, e ele ia pegar os filhos dele. Os filhos dele sobreviveriam, mas ele ia matar o restante da família dela. Mais de 20 pessoas. Claro, ele foi preso e a menina sobreviveu. E a menina, ela é uma mulher hoje de 20, mais ou menos, acho que 20 anos de idade.
20 anos. Essa tragédia aconteceu em 2016, se eu não me engano. Eu vou deixar o link desse podcast para você escutar. Vai estar na descrição do vídeo. Se você entende inglês, escuta esse podcast. Porque você vai escutar no final o depoimento de pessoas da igreja que conheciam ele. Algumas pessoas ficaram absolutamente atônitas porque ele era maravilhoso, aquela família era linda, eles iam para a igreja todo domingo, todo mundo sorrindo, os filhos, a esposa, ele, uma família maravilhosa, frequentavam o templo, era um grande exemplo na ala. Só uma pessoa que conhecia ele tinha sido escoteiro quando esse assassino, ele era líder dos escoteiros da ala, que ele conseguiu ver que existia uma maldade naquele cara. Mas ele disse que nunca imaginou que ele seria capaz de matar alguém, quanto mais cometer um massacre como ele cometeu. Então escuta esse podcast se você entende inglês. Por que eu decidi te contar essa história? O nome desse canal é Tabus do Mormonismo. Um dos grandes tabus que existe na igreja, um dos maiores tabus que existe na igreja, é o fato de que você, como jovem, se for rapaz, é mandamento para você servir uma missão. Você tem que fazer uma missão, porque Deus está te chamando para isso. Um parêntese aqui de novo, eu vou te contar, vou te lembrar. Monson, Nelson, Irving, Oaks, nenhum deles serviram missão de tempo integral. O Monson era o presidente da igreja, até que faleceu alguns anos atrás. E a primeira presidência hoje completa, nenhum deles fez missão. Sabe por quê? Porque missão não melhora a personalidade de ninguém. Não. Você é o que você é. Você vai passar aqueles 2 anos lá tendo experiências espirituais, mas o teu caráter, a tua natureza, os teus problemas de saúde mental, eles não irão desaparecer ou ser modificados porque você passou 2 anos vendendo uma marca, vendendo a mensagem que a igreja tem para as pessoas, dizendo que é a única igreja verdadeira. Mas o tabu é de que esses rapazes são tão especiais porque eles fizeram missão. Você, como mãe ou pai, você quer para os teus filhos, para as tuas filhas, um ex-missionário. É ou não é? Se você pegar, você como pai ou mãe, e eu tô falando isso por experiência própria, porque eu ainda frequentava a igreja quando a minha filha já era uma moça, já era uma adolescente. Pai ou mãe, olha para mim. Se a tua filha trouxesse para você 2 rapazes, para você escolher com qual dos 2 você gostaria que ela se casasse. Se ela te trouxer um rapaz aqui, cabelinho cortadinho, garment, camisa branca, gravata, você vê a marca do garment. Todo fofinho, cheiroso, um sorriso celestial. E ela traz para você um outro cara. Calça jeans, camiseta, tatuagem, piercing. Qual dos 2 que você escolheria para tua filha se casar se você tivesse esse poder? Não tem nem que pensar. É claro que você vai escolher o ex-missionário. Ah, esse rapaz de calça jeans que tem tatuagem, ele não é da igreja. Para piorar, ele é um ateu. Sabe por que você escolhe o ex-missionário para se casar com a tua filha? Porque você é vítima de lavagem cerebral e controle mental na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que conseguiu plantar na tua cabeça a falsa ideia de que o que a tua filha precisa é de um ex-missionário, porque eles são, sim, melhores do que os rapazes do mundo. Eles vivem padrões superiores aos padrões do mundo. E esse é um tabu que eu quero que você preste muita atenção e tome muito cuidado. Você não vai questionar a tua filha quando ela escolher um ex-missionário.
com medo que eles quebrem a lei da castidade, talvez você incentive eles a se casarem muito rápido. Casa logo, entra no templo. Casou. Virtuosa. A moça da história que eu te casei, ela seguiu toda essa receita. Mas o marido dela, eu preciso, como ser humano, acreditar que ele tem um problema de saúde mental extremamente grave. Porque é a única maneira que eu consigo ver sentido no que ele fez. Primeiro, abusar a esposa por 12 anos dentro de casa. E depois ir lá e matar a irmã dela e as crianças e o marido dela. Aquele ex-missionário que você quer tanto que a tua filha encontre para se casar, que você olha e fala, filha, esse é o cara, é ele. Talvez ele tenha algum problema de saúde mental que você desconhece e que a tua igreja obviamente ignora, porque não é lucrativo para ela te alertar sobre o que eu estou te alertando. Se aquele ex-missionário, você, querida, que está me escutando e está procurando um ex-missionário para se casar, ou um fiel portador do sacerdócio, né? Mesmo que não seja missionário, se você já for um pouco mais velha. Se ele tiver algum problema de saúde mental, ou se ele for um sociopata, um psicopata, ou seja lá o que for, oração, jejum, estudo das escrituras, noite familiar, frequência ao templo, nada disso vai curar. Pelo amor de Deus, coloca isso na tua cabeça, por mais difícil que seja, porque a igreja te convenceu que problemas comportamentais, problemas de relacionamento vão se resolver sim, se você fizer tudo aquilo que eles falam para você fazer, se você seguir essa receita que eu acabei de te citar. A tua família vai ser eterna. Cuidado com a aparência do bem, eu tô sempre te falando isso e vou continuar te falando. Eu quero te dizer o seguinte, você vive dentro de uma utopia e você não se dá o direito de pensar por si mesmo. Se tiver um vizinho querido, boa gente, mas ele bebe a cervejinha dele final de semana. E você tem um ex-missionário que você mal conhece. Você vai casar com aquele ex-missionário, não é? Você já julgou e já condenou o teu vizinho, porque ele bebe final de semana. Você precisa de alguém que guarde a palavra de sabedoria. Existe uma grande possibilidade desse teu vizinho, se ele se casasse contigo, talvez ele fosse te fazer a mulher mais feliz do mundo. Talvez ele te tratasse, te respeitasse como uma rainha. E aquele ex-missionário que você está de olho lá na ala, ele pode muito bem ser um daqueles dos quais eu acabei de te contar. Esse tipo de história você não escuta no púlpito de conferência, não. Você não escuta em reunião sacramental, você não escuta em reunião de testemunho, você não escuta em aulas, você não escuta no seminário. Essas histórias são abafadas. Psh. Um dia a gente vai entender o que aconteceu. Mas sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele não lia as escrituras todos os dias, nunca nem pegava no livro de Mórmon. Satanás tomou conta dele, tomou conta da vida dele. Ele foi lá e fez tudo isso porque ele estava sob a influência de Satanás. O mundo que você vive, a utopia que você vive é pequena demais. Sabe por quê? Porque tem só uma coisa dentro dessa utopia: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só isso. Então ela sempre vai proteger os interesses dela, nunca os teus, jamais os teus. Você não vai escutar de um líder. Se escutar, me conta se você teve essa experiência, porque eu nunca tive. De um bispo chegar para você e falar assim: irmã, você tá namorando com aquele ex-missionário, né? Pois é. Irmã, conhece ele. Namora 1 ano, 2 anos, conhece bem, sabe? Você vai escutar, quando é que vão casar?
Ele foi um missionário tão poderoso. Quando é que vão casar? Eu quero deixar você pensando nesse tabu. São esses tabus que eu quero quebrar. Porque eu quero ver se eu consigo fazer com que você, como membro da igreja, pegue um pedacinho só do teu cérebro e separe e use para pensar por você mesmo e para questionar. Primeiro, você quer casar? É isso que você quer para você? Segundo, é com ele que você vai casar só porque ele é um ex-missionário? Fica pensando nesse tabu. E eu espero sinceramente que você chegue às suas próprias conclusões. Porque o alicerce que segura a igreja da qual você faz parte, é um alicerce cheio de mentiras. E agora que eu te lembro de novo que conhecimento é poder, procura conhecer a tua igreja, procura conhecer quem Joseph realmente foi. Vai lá e encontra na internet as 8 versões diferentes da primeira visão e veja como ele era um mentiroso. Vai lá e descobre o comportamento sexual dele. Estuda sobre o DNA do livro de Mórmon, do índio americano, e você vai descobrir que o livro de Mórmon é uma obra de ficção. Quando você descobre a verdade sobre a tua igreja, quando você permite que o conhecimento entre no teu cérebro, você vai se poupar de muito sofrimento, de muita decepção. Vai por mim. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você case porque você quer se casar e não porque a igreja já decidiu que você tem que fazer isso. E quando você casar, sabe quem que eu quero para você? Eu quero uma pessoa do bem. Não me interessa se tem tatuagem, se tem piercing ou não, se é ateu, se é mórmon, se é católico. Eu quero para você uma pessoa do bem. Produtos têm selo de qualidade, seres humanos não. Um passaporte para você entrar dentro do templo não é um selo de qualidade. É uma ilusão que a tua igreja criou para te convencer que você tem que ficar naquele meio. Você tem que se casar ali, ter teus filhos ali, já batiza quando eles fizerem 8 anos. Vamos faturar. Os teus interesses nem passam pela cabeça desses caras. Os interesses deles, sim. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.